Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. É o primeiro encontro de uma jornada que eu considero fundamental para qualquer médico que queira ampliar sua voz além do consultório. E eu começo com uma frase que guia toda a minha construção profissional: conhecimento sem comunicação é conhecimento perdido. Nós estudamos anos, nos dedicamos, viramos noites, abrimos mão de vida pessoal, de família, de sono, lazer, tudo em nome de uma missão: cuidar bem de pessoas. Mas existe um problema. Se aquilo que você sabe não chega a quem precisa, ele não serve para nada. E a verdade é que quem fala bem, quem comunica com clareza, quem inspira com autenticidade, salva mais vidas. Não porque também reflete capacidade técnica, mas porque consegue alcançar mais pessoas. Hoje, nós vamos começar o primeiro dos Musicasts trazendo convidados do Fellowship da Clínica Muse. O objetivo é simples: transformar conhecimento em impacto real, mostrar que é possível falar de medicina esportiva, saúde, longevidade e performance, mas com profundidade científica, com uma linguagem humana, sem arrogância, sem jargão, sem parecer um manual ou uma aula de farmacologia. Nós vamos tratar de transmitir informação com autoridade, porém simplicidade. Como ensinar sem menosprezar, como discordar com elegância e, principalmente, como falar com energia e verdade. É sobre formar vozes consistentes que comuniquem saúde com responsabilidade e propósito. Hoje, nós temos aqui médicos talentosos, estudiosos, comprometidos com a vida. E eu quero ajudar vocês a serem ouvidos, porque o mundo precisa desse conhecimento. Sejam muito bem-vindos, respirem fundo, abram o peito e falem o que vocês acreditam. É só o começo. Bora começar. Sem mais delongas, vamos começar a Musicast. Hoje estou com o Dr. Alexandre, Dr. Adriano, Dr. Newton. E eu já vou para as perguntas. Eu quero saber a primeira coisa. Alexandre, você saiu da oftalmo e foi para medicina esportiva. Cara, o que aconteceu? É uma história interessante, né? A oftalmo hoje é dermato, acho que são talvez uma das especialidades aí, né, mais interessantes aí da medicina em relação a como empreender na medicina. E eu fiz oftalmo e eu trabalhei 15 ou 20 anos na área de oftalmo. E aí, por questões de saúde, eu tinha enxaqueca crônica, tomava aí algumas medicações. E uma vez eu conheci um cara dessa área da medicina esportiva, nutrologia. E aí eu comecei a melhorar a dieta, que eu comia errado, aí abria lojas em shopping, depois da oftalmologia eu empreendi em alguns setores, e minha vida começou cada vez mais a decair do ponto de vista de saúde mesmo. Muito trabalho, pouca atividade física, engordei, inflamei. E aí eu conheci um cara que atuava nessa área de estilo de vida, e uma enxaqueca lá de 15, 20 anos desapareceu. E eu resolvi estudar, né? Falei, pô, que magia essa que esse cara fez, que eu nos neuros me passava ali antidepressivo, anticonvulsivante. Aí fiz uma pós nos Estados Unidos, aí fiz algumas pós na área, comecei a estudar, e um belo dia resolvi tocar fogo na ponte, falei, vou mudar de área. Comecei a atender, obviamente, pai, mãe, amigos, né? E aí, conforme a medicina, aquela coisa da qualidade de vida da saúde foi batendo em mim, foi me tocando. O oftalmo eu gostava, mas não era uma paixão. Eu fiz que minha família tinha hospital, foi algo fácil de fazer, eu curtia, mas não era aquela paixão verdadeiramente. E aí migrei de área, vendi empresa, comecei a atuar nessa área de medicina esportiva e estamos aí faz 8 anos. Bom, acho que todos nós aqui, a gente teve uma experiência parecida em relação a isso, né? Na minha área medicina esportiva era uma coisa que eu fazia porque eu gostava, não porque eu queria trabalhar com isso. Eu queria ser aquele cara que entra no centro cirúrgico às 5 da manhã e sai às 9 da noite. Aí, no meu caso, eu comecei a ter demanda para cuidar disso. Os pacientes, eles começaram a mexer com isso. Eu acho que cada um de nós, né, tem uma razão muito semelhante. Como é que foi para você, Adriano? Então, Paulo, eu sempre fui muito objetivo e queria fazer algo que envolvesse procedimentos. Escolhi cirurgia geral. Na maioria das vezes eram pacientes que obtinham alta após os procedimentos. Não quis fazer, além de cirurgia geral, cirurgia oncológica, além do aparelho digestivo, exatamente para não ter complexidade. E eis que fui convidado por um colega de residência de faculdade a trabalhar com obesidade, com cirurgia bariátrica, e me apaixonei pela possibilidade de trazer efetivamente mudança de vida para pessoas que haviam experimentado de tudo, até porque na época que eu comecei a fazer cirurgia bariátrica, em 2001, os fármacos não eram tão bons assim, me lembro muito bem, Não era 2002. nada bom. Pois é, cara, Anfetamina, efeito colateral danado, né? Dualide, Femproporex. Surge Rimonabanto, e aí eu, Nossa. pô, cara, logo agora você vai começar a cirurgia bariátrica, a obesidade vai sumir, e aí aquela coisa que você sabe, Rimonabanto saiu no mercado. Bom, avancei na área, a gente começou a ter resultados, 10 a 30% dos pacientes da gente voltam alguns anos com recidiva, né? A doença é recidivante, não se prevê cura. E aí eu tô aqui tentando evoluir no aprendizado do tratamento clínico, associando mudança de estilo de vida,
criando os conceitos de psicologia positiva e florescimento como a real definição de saúde, vai além do bem-estar, e tentando aplicar essas métricas para fazer com que o paciente efetivamente consiga o resultado desejado e poder ajudá-los para sempre. Curioso que todos nós 4 aqui de bloco cirúrgico, né? Que coincidência, né? Mas eu acho que tem uma história que eu acho que nenhum de nós 3 passou, que é a história do Newton, que ele se viu numa situação na pandemia, viu que o pessoal tava precisando de atendimento. Newton, o que é a primeira coisa que deu na tua cabeça para falar, não, vou largar tudo, vou pro interior da Bahia e vou cuidar de gente que tá precisando? Cara, assim, minha história é um pouquinho diferente da de vocês. Eu venho de uma família de obesos, né? Meu pai foi paciente da equipe de Dr. Adriano. Você vê como é, né? Então eu tenho uma tia que é pós-bariátrica, eu tenho um pai pós-bariátrico, eu tenho uma irmã pós-bariátrica. E quando minha filha nasceu, em 2016, eu tava pesando 96 quilos. Eu falei, pronto, meu destino é o quê? Bariátrico. Contrata o tio de Adriano. Exatamente. E aí, o que aconteceu em 2016? Eu busquei ajuda. Primeira coisa, passei com um colega, Vitor Sorrentino. Consegui ter um resultado, mas como a obesidade é uma doença crônica, tive reganho. 2018, segundo filho, novamente obeso. Eu falei, não, eu tenho que estudar e ver o que está acontecendo comigo. Estudei, fiz uma pós-graduação, primeiro com o Dr. Lai Ribeiro, depois uma pós-graduação no Einstein, fiz os cursos, e aí eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. E eu falei, cara, é isso aqui o que a maioria das pessoas vivem. Então eu tenho que levar essa informação, o que eu consegui trazer para mim, para minha saúde, eu tenho que disseminar para os outros. E pandemia, 2020, me vi aqui morando em São Paulo, 2 meninos pequenos, não podia nem descer, né, do prédio para poder os meninos brincarem. Dentro de um apartamento, eu falei, essa vida eu não quero. Bora pra Bahia, bora pro interior da Bahia. E aí a gente tá lá. Não sabia que era essa história. Não. Essa foi a história. E aí a gente viu que dava para transformar vidas em qualquer lugar que você esteja. Dava para você ajudar as pessoas a tratar essa doença, que é uma doença crônica que precisa pegar na mão. Então, o que eu falo para meus pacientes, a gente precisa estar de mão dada para poder tratar a obesidade. Não vai ser em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses. É incrível que eu tenho um paciente, Paulo, que está comigo há 5 anos. E ela é uma pós-bariátrica. Ela chegou para mim com 99 quilos. A primeira coisa que ela falou para mim, doutor, nem bariátrica resolve minha saúde. A obesidade tem muita negação, né? Nem bariátrica. Ela chegou para mim, eu deixei ela com 63 quilos. O menor peso que ela tava desde a bariátrica. E hoje eu falei para ela, ó, é uma doença, você precisa estar acompanhando sempre. Ela vai lá todo mês. O acompanhamento ele é fundamental. Fundamental. Mas assim, Alexandre, você tá falando do que é a característica do paciente, né? Como que você explica, por exemplo, ao seu paciente o que quer dizer health span? Porque normalmente quando a gente fala de qualidade de vida e de saúde, o que a gente está falando é quantidade de saúde, né? Não existe uma tradução para português para isso. E eu tenho muita curiosidade, porque eu tenho muita dificuldade de explicar isso. Como que você faz? Eu, lá no consultório hoje, eu criei uma frase mnemônica, uma palavra, na verdade, chamada SHINE. Eu falo para ele que a gente precisa regular a parte de sono, hormônio, inflamação, intestino, nutrição e exercício. E eu atendo com uns slides, literalmente, um tablet, e vou mostrando para ele toda a relação de sono, e aí eu mostro, não artigos científicos que ele não entende, Perfeito. mas eu dou um Google acadêmico ali, colocando ali inflammation inflamação e doença cardiovascular, que tem 3 milhões de trabalhos. Então eu pego um empresário que muitas vezes está só preocupado em faturamento, às vezes está um pouquinho preocupado com libido, performance, eu mostro para ele que aquela gordura visceral de 300%, 400% inflamatória, né, foi falado lá hoje, das estruturas inflamatórias, interleucinas inflamatórias, fator de necrose tumoral, que aquilo vai envelhecer, vai inflamar, e que esse cara mas que ele gostaria de chegar ali com 70, 80 anos com saúde. Então pega esses 7 pilares, que aí muitos negam o treino,
Muitos negam ali a questão inflamatória, muitos fazem uso excessivo de álcool. Às vezes o cara não tá com peso tão alto, mas ele acha que tá tudo bem. Então eu tento basear nesses 7 pilares para mostrar para ele literalmente que ele precisa ter uma qualidade de vida boa e que a gente tem que ancorar nesses pilares e que obviamente vão acabar se refletindo nos exames bioquímicos, né? E principalmente a questão de gordura visceral, que lá no Nordeste, sobretudo, é normal o cara tá com 300% de gordura visceral, todos os amigos dele são manguaceiro e gordinho. No interior tem um pouco essa cultura. A mulher do interior lá, mais cheinha e tal, tá tudo bem. A mulher mais de São Paulo, que já é uma mulher com perfil mais fino, mais slim, tem essa questão cultural, né? Então, a clínica é Recife. Recife. Capital? É, capital. E aí eu tento mostrar para ele que ele precisa bater 7 pilares. Então eu falo da questão do sono com risco cardiovascular, com diabetes. Então faço uma consulta bem explanativa para ele, literalmente, com os slides, desenhando literalmente, com a canetinha ali, mostrando passo a passo. Por isso que a gente atende poucas pessoas ao dia hoje, para ele entender que uma gordura visceral é inflamatória, para entender que ele vai performar melhor no trabalho ao desinflamar. Explico o que é mitocôndria, como a usina das células. Então faço uma consulta assim bem como se estivesse ensinando para uma criança, né? E aí muitos aceitam, alguns não aceitam, né? Como eu falei, às vezes o cara não quer mudar o estilo de vida. Aí eu falo, ó, beleza, a gente explica tudo, a nossa obrigação é ensinar, explicar, e acaba que a maioria acaba aceitando, né? Então eu vou nesse conceito aí de fazer esse passo a passo aí. Mas lógico, sempre tem aquele perfil de paciente que não quer mudar o estilo de vida e é difícil. Mas eu acho que a informação é fundamental, sabe, Alexandre? Eu acho que o paciente, ele não muda porque ele não sabe. Existe uma... Eu acho que a gente tende a adotar um comportamento mais também educativo, né? Não só curativo. E eu te falo isso porque eu percebo que não tem como a pessoa aceitar uma recomendação se ela não sabe por que ela está aceitando. Então, exato, por isso que eu explico ali nos slides ali. Isso é super importante. O americano chama isso de patient education, né? E isso, quando é feito ativamente por nós, né, ele acaba tendo um peso diferenciado. Quer dizer, o sujeito entende, fala, opa, então, para lá que eu acho que é isso. Agora, Adriano, o que você acha que hoje, assim, você tem 32 anos de carreira? 32. 32. Então a gente está falando de final da década de 90 para hoje. Claro que os tratamentos evoluíram e tal, mas muita coisa andou para frente. Por exemplo, a gente consegue ser achado pelo celular a qualquer lugar, a qualquer minuto, em qualquer situação, né? Você percebe que a etiologia de obesidade, a etiologia das doenças crônico-degenerativas, de uma forma geral, hipertensão, obesidade e diabetes, né? Você percebe que alguma coisa mudou de lá para cá? Teve algum impacto que a evolução da própria sociedade, ela colocou estresse, sono, alimentação piorou? O que é a tua visão nesse período todo? De fato, é um mix disso tudo que você falou, obviamente. É comportamental, né? Nós sabemos que tem epigenética envolvida. Não dá para explicar porque existe o magro de ruim, por exemplo, indivíduo com comportamento alimentar. Minha esposa. Eu até como eu acredito, você sempre fala dela, né? 15% de gordura, sem dieta, sem treino. Você falou que ela vai na academia. Não faço. Falei pra ele, a gente vai. Nossas primeiras DRs começaram. Satanás. Porque ela ia comigo de carro. Essa é pra Ludmilla. Dava 20 minutos, ela dizia, vou embora. Eu dizia, oi? Ela dizia, vou embora. Eu te espero no carro. Aí na terceira vez eu falei, amor, você não tem seu carro? Então vai nele. Porque, pô, a mulher esperando no carro, você vai embora, né, Paulo? Você vai ficar ali mais 1 hora na academia? Eu falei, pô, eu preciso fazer 1 hora só de aeróbico, né? Não dá. Para acompanhar. Magro de ruim. Tem poucas pessoas que são magro de ruim. Mas tem alguma coisa que você viu, assim, que piorou? O que na população que você atende, assim, o que hoje tem chamado a atenção? Vamos falar de atualidade. Paulo, praticamente 80% do público candidato à cirurgia bariátrica é feminino. 80%. Hoje, de cada 10 pessoas que eu opero, 2 pessoas são do sexo masculino e 8 feminino. Não sabia disso. A desproporção é muito grande. É muito grande. Eu não tinha essa percepção. A gente tem, obviamente, um processo pedagógico na formação do paciente para a cirurgia bariátrica, e ao tentar entender o que deflagrou, na maioria das vezes ele teve obesidade na infância, conseguiu na curva do crescimento, adolescência, vencer isso, pela própria necessidade de autoestima, de se inserir, de fugir da estigmatização, do famoso bullying. Bullying em nossa época era apenas uma forma comportamento, de criar intimidade, né? Exato. Mas isso, de fato, hoje repercute muito mal, a coisa mudou.
Apelido. Cara, não podemos nem falar, se a gente vai ser preso, né? Então, assim, quem viveu vai saber. Isso de fato faz com que eles saiam da adolescência e na fase adulta, sobretudo mulheres, após gestação, após alguma intercorrência de vida pessoal, perda da mãe, do pai, o processo deflagra novamente. E surge, obviamente, maior vinculação à fome hedônica, né? Comida e bebida, sobretudo, traz compensação imediata. Exercício, como você cansa de falar, é resultado a longo prazo. E eles não conseguem se comprometer. E ao pensar em voltar a se exercitar já com obesidade, diminui o desempenho. Ninguém consegue fazer exercício se não for... Eu, pelo menos, desisti de jogar futebol por falta total de preparo físico aos 34 anos. Eu não vou lá mais passar vergonha. Jogava futebol razoavelmente bem, sem preparo físico, sem desempenho. E isso acontece com a maioria das pessoas que acabam procurando as formas mais invasivas de tratamento da obesidade. E como os fármacos, na maioria das vezes, eram ruins, e cá entre nós, os endocrinologistas, de certa forma, não tinham ferramentas, cabe a todos nós médicos, diante de uma pandemia, no meu entendimento, aprender cada vez mais sobre a obesidade para, juntos, um ortopedista, por exemplo, eu não vejo nada em um ortopedista querer tratar uma pessoa com obesidade e seguir adiante. Mas a principal causa, de fato, é sedentarismo, dificuldade de comer coisas pela demanda de tempo de trabalho. As escolhas são, eu como o que dá para comer. E isso tem deflagrado a grande pandemia da obesidade. É o que eu tenho visto. Existe uma taxa de reganho depois de 1 ano, depois de 2 anos? Tem alguma coisa conhecida assim, Adriano, depois de uma cirurgia bariátrica? Tem. 10% das pessoas oscilam. Eu costumo dizer que chega no peso nadir e ganham até 10, 15% do peso perdido e 30% ganham o peso todo de volta. 30% ganha peso então, assim, todo. Eu diria que 60% dos pacientes que eu operei nesses últimos 21 anos consegue ficar entre o peso nadir e 10% mais, que consegue de fato mudar estilo de vida e sim fazer um acompanhamento. Tá muito bom, mas quais são as cirurgias que você faz? Porque eu lembro da graduação, você tinha escopinaro, você tinha... Não, as cirurgias desabsortivas, graças a Deus, a minha experiência foi muito curta. Cirurgia convencional também foi muito curta. Eu já comecei com cirurgia laparoscópica, agora robótica. Aí é sleeve. E bypass e sleeve. Eu diria que 70% é bypass ainda, 30% é sleeve. E qual que é... Explica um pouquinho pro pessoal, né, a diferença, porque a gente tá falando aqui, né, com intimidade, né? É verdade. A bypass é uma cirurgia híbrida que combina diminuição da câmara gástrica e ao excluir o estômago, você acaba diminuindo grelina, o único hormônio gastrointestinal responsável por estímulo periférico da fome, e promove um desvio intestinal de cerca de 30% de área de absorção, o que, portanto, incrementa a liberação e produção de, sobretudo, GLP-1, células L do intestino, do íleo. Já a gastrectomia vertical exclui, retira praticamente 90% do estômago, transformando o estômago num tubo. Eu achava que tirava só o fundo. Tira fundo e corpo, e hoje já se prolonga até o antro. Fala-se muito tirar a bomba antral e deixar 3 centímetros acima do pilório, para baixo, acima do pilório. Então, vira um boa tubo. parte do antro vira um tubo com a sonda de 32 frentes. Cada frente tem 0,3 milímetros, portanto, um tubo gástrico de 1,2, 1,4 de diâmetro. Senhora. E mesmo assim, 30% das pessoas têm reganho. Ganham peso. O que elas comem pra ganhar isso daí, cara? Como não é uma doença, sobretudo gastrectomia vertical, com efeito colateral de esvaziamento rápido gástrico, conhecido como dumping, essas pessoas continuam fazendo ingestão de bebida hipercalórica, hiperglicídica. Já o bypass causa muito dumping, as pessoas acabam beliscando pequenas quantidades. Elas fazem um manejo, né, numa situação de desconforto, escolher o que comer, sem necessariamente causar desconforto. Mas eu acredito que acontece uma espécie de taquifilaxia do estímulo à produção dos agonistas, dos hormônios intestinais. A alça de feedback positivo e negativo. Eu acho que os níveis de grelina vão sendo retomados aos poucos, portanto a fome vai voltando.
e os níveis de agonistas intestinais começam a baixar de novo. Se há um aumento inicial nos 2 primeiros anos, há uma diminuição gradual após os 2 anos. Hoje se estuda muito fator de crescimento de fibroblasto, que é uma das poucas substâncias ainda modificadas pela indústria farmacêutica, que a cirurgia é capaz de promover. Então, cirurgias muito interessantes de aproximação do íleo do bolo alimentar, por um cirurgião aqui de São Paulo hoje, a bipartição, Dr. Santoro, tem sido amplamente divulgada como uma nova disrupção mesmo no tratamento da obesidade, sobretudo combinada com diabetes. As respostas são muito rápidas pelo incremento de amilina e fator de crescimento de fibroblasto após esse desvio ileal. E sobre o que a gente vê de estudos de prevalência ou de risco de alcoolismo, isso daí é real? Você vê isso no consultório, cara? Então, fala-se em 7% de aumento do incremento. Boa parte das pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica já tem um grau de consumo alcoólico. Tá bom. Evidentemente. Tá bom. Como a faixa etária varia de 34 a 49, em média, dos pacientes que submetem à cirurgia, é uma fase ainda de grande conectividade social. E durante o processo de obesidade, evidentemente, eles se excluem pelo comprometimento da autoestima, ele não se sente à vontade de expansão social, né? Sobretudo as mulheres, a autoestima está muito envolvida nisso. Daí eu não ter viés nenhum em achar que as mulheres que procuram cirurgia bariátrica, qualquer tratamento para obesidade como finalidade estética, muito pelo contrário. Isso faz uma reinserção social desse povo que nos remete à festividade, balada, e não tem isso sem bebida alcoólica. Tá certo. É um dos fatores. Entendi. Eu acho que esse é um dos principais fatores. E isso está muito bem documentado no estudo mais longevo, que é o Swedish Obesity Study, que começou em 91 e continua em curso agora. O incremento da bebida alcoólica pela reinserção social das pessoas que antes se auto-excluíam ou eram excluídas pela própria doença obesidade. E o número de divórcios, de rompimento de relações é maior após a cirurgia bariátrica. A pessoa estava literalmente presa a um casamento pelo corpo e pela própria fragilidade das doenças associadas, né? Enquanto 8% das pessoas que têm diabetes na população, habitualmente as pessoas com obesidade severa e indicação de cirurgia têm 13% a 14%, é quase o dobro. Nossa. Então, assim, o acometimento por diabetes em pessoas com obesidade severa é muito maior do que na população de sobrepeso e obesidade leve. E isso por si só já torna o indivíduo menos ávido por viver, né? Sim, fato. Faz sentido. Agora, Capitão Gancho. A gente vai ter bullying aqui agora. Na anestésio, você está acostumado a pedir exames pré-operatórios e fazer o que é a avaliação do teu paciente para cirurgia. Sim. E, obviamente, tem um rigor gigantesco. Porque, né, por mais que hoje o pessoal lide com cirurgia, vou ali fazer uma plástica e volto, né? Então, uma coisa... Banalizou um pouquinho, né? Não, é só uma anestesia. Como assim, é só um cheirinho, né? Na criança tem muito isso. É só um cheirinho. Cara, anestesia geral. Peraí, não é um cheirinho. Não é bem assim, né? Como assim? Você tá tomando Ozempic e não falou, né? Aquela coisa... É verdade, Ozempic. Como que é na clínica, agora que você está trabalhando mais com essa parte esportiva, mais de estilo de vida, Newton? O que mudou, por exemplo, daquilo que você fazia um screening no paciente seu pré-cirúrgico para um cara que você vai começar a cuidar, um homem, uma mulher, para fazer melhora mesmo, diminuição de riscos, fazer melhora de qualidade de vida, evidentemente, e fazer um acompanhamento que é mais longo, porque na cirurgia é pontual, você vai fazer a avaliação pré-anestésica, você vai visitar o paciente, você vai acompanhar ele no pós e depois quem acompanha é o cirurgião, porque o teu trabalho está feito. Aí tem essa mudança que você vem tratar da clínica, do hard clinics aqui na obesidade. O que mudou de lá para cá? O que hoje são para você exames que você não pedia, por exemplo, no pré-operatório, que hoje para você constam obrigatoriamente na tua rotina? Na anestesia, né, a gente fica muito preocupado em termos de sangramento, né, com o paciente, então a gente foca muito nessa questão de coagulação, exames de hemograma, aqueles pacientes que têm uma doença associada, uma hipertensão, diabetes, a gente preocupa mais com um eletro, um ecocardiograma, e já na área da nutrologia, na área da obesidade, assim, a gente vai buscar outros fatores, né? O que justamente o Carly falou ali. São fatores inflamatórios que a gente está buscando.
né? Então a gente vai ver como é que tá aquele PCR daquele paciente, a gente solicita um INDICAM ou então um teste de microbioma intestinal para a gente avaliar como é que tá essa flora intestinal desse paciente. A gente avalia também a questão hormonal, né, que é muito importante também, principalmente a gente vê aí que as mulheres que estão aí no climatério, na menopausa, têm um risco maior, né, doença cardiovascular associada, um risco de obesidade um pouco maior, que sentem uma certa dificuldade na perda de peso. E a questão das vitaminas. A gente sempre busca potencializar as vitaminas, né? Principalmente vitamina D, as vitaminas do complexo B, que são bem importantes nesses tipos de paciente, a gente está sempre avaliando. Qual que é a frequência de você pegar um paciente que você olha assim e fala, rapaz, esse cara aqui tá tão ruim que ele não pode nem ser operado? Cara, tem muitos. Cara, tem muitos, assim... Na hora que a gente busca fatores inflamatórios no paciente, a gente fala assim, meu Deus. E olha que na anestesia a gente busca um pouco, mas a gente dá um pouco mais de liberdade, né, para o cara operar. Sim. O cara que é obeso... Até para ele tratar esses fatores. Né? O cara que tá obeso, por exemplo, na anestesia, a gente não vai suspender uma cirurgia por causa da obesidade dele. Agora, na nutrologia, se eu conseguir preparar esse cara melhor para te fazer um pós-cirúrgico, de uma recuperação mais rápida, pô, isso daí a vida do cara vai melhorar muito. Até para você que é cirurgião, ele sabe, o paciente quando ele desinflama mais, o resultado no pós-cirúrgico dele é muito melhor. Então, hoje a gente tem alguns colegas cirurgiões plásticos que estão trabalhando em conjunto com a nutrologia, né? Justamente isso, tá preparando o paciente para que aquele paciente tenha uma melhor resposta no pós-operatório. Então, na hora que a gente alinha uma reposição de vitaminas, de minerais, diminui os fatores inflamatórios, diminui a resistência à insulina daquele paciente, a gente consegue ter um resultado bem bacana. E dentro daquilo que foi a sua evolução para dentro dessa área, você hoje seria, por exemplo, um anestesista mais rigoroso ou menos rigoroso? Seria muito mais rigoroso. Puta, eu imagino. Muito mais rigoroso. Teria caso que eu falava, meu Deus, como é que eu anestesiei um cara desse? Ferritina de 2.000, insulina de 50. E principalmente aqui em São Paulo, eu fiz residência no Hospital Estela Maris, em Guarulhos. A gente tinha cirurgia cardíaca. Cara, eu olhava assim, meu Deus, como é que eu anestesiava aqueles pacientes, né? O que mais chamava atenção, por exemplo, nesses casos? Cara, os pacientes obesos. O maior fator de risco naqueles pacientes era a obesidade. E a gente não estava muito ligado nessa questão de tentar desinflamar um pouco mais aquele paciente. Não, a gente... tem indicação de operar, vamos operar esse cara. Taca ali pau. Porque senão o cara morre, né? Senão o cara morre. Você vai baixar a ferritina, insulina, pois é. PCR de um cara obeso. Mas e um cara desse já vinha muito inflamado, ele já vinha tomando muita medicação, né? Então, assim, como é que a gente vai preparar esse paciente? Hoje eu tenho uma outra visão. Hoje eu falo, pô, se aquele paciente lá tivesse uma orientação melhor sobre, pô, bora tentar fazer uma dietinha aqui, tentar dar uma melhorada, cara, o resultado seria muito melhor, até para os cirurgiões que estejam nos ouvindo agora. Prepare seu paciente melhor, né? Se puder, se tiver algum colega da área para você indicar, pô, o resultado dos seus pacientes vai ser muito melhor. O resultado cirúrgico, pós-operatório vai ser muito melhor. Hoje, às vezes, com 6 meses, esse cara baixa 20, 30 quilos, né? Exato. Baixa proteína C reativa, baixa ferritina, corrige vitaminas, corrige minerais. Eu não precisa ir muito longe, não. Esses dias eu preparei uma paciente com superobesidade e o ultrassom com elastografia apontava grau 3 de esteatose. Mais ou menos 2 meses de tratamento com tizerpatida, ela emagreceu 10 quilos. Caramba. Muita dificuldade, ela emagreceu 10 quilos em 2 meses. E na laparoscopia, o fígado mínimo, o fígado praticamente não precisou ser suspenso por instrumental, ficou levinho, impressionante. Caramba. Então, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque no estudo SURPASS ele fala que você chega a perder até 18% da gordura visceral, gordura hepática. Cara, é impressionante. É um número muito grande. Mas, é assim, eu nunca vi, porque eu não opero barriga, né? Mas eu fico curioso, como é que tá esse foie gras dessa pessoa? Quer dizer que é real, né? Impressionante, real. Eu entrei com muito medo. Eu já tive paciente, quando não tinha essas substâncias para operar, que o trocate, que tem 15 milímetros, não chega daí pra dar. Não passou o peritônio. Eu tive que abortar a cirurgia.
porque existem trocatrizes longos, mas hoje tudo em medicina hoje é feito através de negociações prévias, pacotes. Eu não posso sair em hospital, traga o trocaté longo, tá? Entendi. Eu tive que abortar a cirurgia. Indivíduo 220 quilos. Nossa. Em relação ao estudo que você citou, Paulo, um negócio interessante, tanto Surpass, Surmount, eles vão falar ali talvez de tiros de 20 e poucos %, né? 22, 23, mas são 70 e tantos 72 meses. Na prática, semanas. 52 a 72 semanas. Desculpa, semanas. 18 meses. Na prática, a gente faz isso porque ali é um estudo que não tem dieta, não tem treino, né? Sim, ali é uma exatamente, coisa populacional. Exatamente. Então, às vezes, quando um paciente vê aquilo, ele fala, poxa, vai demorar muito. Certamente todo mundo aqui na prática médica acaba, se o paciente estiver disposto, a gente consegue fazer muito melhor do que o que está nos estudos, né? Então, às vezes, um cara que vai operar não precisa esperar tanto tempo assim. Às vezes, com 3, 4 meses, tem um paciente lá que ele baixou 9,2 quilos em 18 dias. Foi de 130 para 121 uns quebrado. Pode ser hepatida, com dieta, com estilo de vida, né? Então, às vezes, um cara baixa 20, 30 quilos em 4, 5 meses. Ô, Carlos, isso é uma coisa boa que você falou aí, porque a maioria das pessoas vem achando que a gente vai entregar um resultado em uma semana, né? Isso é fato. E aí, o ideal de você comentar sobre o estudo da tisapartida é justamente esse. Se você utilizar a tisapartida unicamente, são 72 semanas para você atingir o objetivo de 24%. Então a pessoa não quer esperar 1 ano e meio para atingir aquele resultado. Às vezes nem vai, né, Hilton? Porque fala aquilo que o Paulo falou hoje. Entra no doce, entra naquela alteração hedônica do alimento, né? Mas como leite condensado, sorvete, que o cara não come, aí chega de noite, ele vai lá Quer dar compensado. Quer dar compensado. Então, essa informação é interessante. Na tua experiência de contato com outros colegas, Alexandre, o que você acha que 90% do pessoal que não trabalha com obesidade, mas que atende pessoas obesas, obviamente, deveria saber? Você fala, isso é ouro. Se você vai trabalhar com obeso em qualquer situação, você tem que saber isso. Porque a gente está falando assim, está falando de estudos, Surmount, Surpass, isso já é o nível de quem lida com obesidade. Dentro, mas e o cara que está por fora? Você falou, você está falando com esse cara. O que você diria para ele? Então, Paulo, hoje tem um movimento, né, dos médicos tentarem aprender um pouco mais sobre essa área. Tipo um ginecologista que atende endometriose, ele não fala sobre inflamação. Né? Um gastro que atende um paciente com esteatose hepática, ele às vezes também não fala. Quer dizer, ele até fala, mas não fala. O paciente está ali com uma gastrite, ele não dá a importância da gordura visceral. Às vezes tem até médicos da área que não fazem ali pregas ou bioimpedanciometria, que às vezes apenas faz a balança do paciente, né? Existe isso até hoje. Então, independente da área que eu sempre defendo isso com os colegas médicos, né, que a gente consegue trabalhar junto. Independentemente da área, esse paciente quer melhorar estilo de vida, aliás, muitas vezes ele não quer, mas cabe a nós informá-los no conceito da educação que ele precisa emagrecer. Às vezes a mulher vai no gineco fazer uma reposição hormonal e ele não fala de emagrecimento. A gente sabe toda aquela questão do metabolismo do estrogênio, que pode virar estrona, aumentar câncer, por uma microbiota alterada, pela inflamação corporal. Então, acho que todos os médicos, talvez tirando o teísta, Verdade. Tirando né? o cara da UTI, né? Do pediatra, a ginecologista, sei lá. Talvez o oftalmo se livre um pouco disso, né? Vamos tirar aí o oftalmo. Não, oftalmo não. Retinopatia diabética. Vamos lá. O cara tem retinopatia diabética, o cara tem degeneração macular relacionada à idade, que é uma oxidação. Ele tem o glaucoma de pressão normal, é uma alteração no nervo óptico que não tem óxido nítrico. Não chega oxigênio, porque o cara está inflamado. Até o oftalmo é um cara que devia entender para indicar. Mas vamos falar um médico mais tradicional, um médico clínico. Acho que o conceito básico é entender sobre inflamação, que muitas vezes nem ele sabe. Ele sabe, mas não sabe. E um outro conceito muito importante, às vezes eu pergunto para médicos no consultório, tendo muito médico, e eu faço uma pegadinha com eles assim, né? Aonde que é produzida a sua energia? Eles não respondem. Eles não respondem. Então, o conceito de mitocôndria, a gente esquece, né? A produção da energia, né, do ATP, eles esquecem. Então, quando eu estou inflamado, eu não produzo energia. Logo, eu fico cansado, fadigado, sem energia, sem disposição, serotonina baixa, dopamina baixa, sono ruim, intestino bagunça. Então, acho que o médico que atende pacientes que não seja um UTIsta, ele tinha que aprender um pouco mais sobre isso. Até pouco tempo atrás, as canetinhas eram vendidas sequer sem receita. Então, por que um ginecologista não pode? Porque um cardiologista, né, que faz ali intervenção, não prescrevia uma canetinha tão simples, pô, que os pacientes se automedicavam. Então, eu acho que a gente ficou muito segmentado na medicina e o cardiologista, que tem tudo a ver com obesidade, o ginecologista também. Acaba que não existe uma educação, acho que seria essa a palavra.
os congressos das especialidades não educam esses médicos para se atentar para isso. Eu acho que fica uma cortina de fumaça ali que eles não olham do outro lado. Não é por má vontade nem por não querer. Eu acho que é uma visão míope. Eles simplesmente ficam sem a visão de que aquilo, na verdade, muitas vezes é a mãe de todas as doenças. Não, isso você está falando, em 2016 saiu um artigo no Lancet falando sobre, era um review sobre obesidade, e que ele não falava da alimentação, que ele falava que a causa bioquímica, né? As principais causas bioquímicas era resistência catecolamínérgica e inflamação. Porque a inflamação, ela potencializa o que é a proliferação de adipócito. E aí você tem piora da condição metabólica geral, você tem um abrancamento da gordura, e aí a coisa, ela degringola. Faz todo sentido. Agora, Adriano, eu vou te passar uma responsabilidade, porque eu normalmente sou o médico da mesa, e hoje eu tô perguntando. Então, vou te fazer uma pergunta legal que você fala pra mim e eu odeio. Que é, se fosse para você criar uma regra para a pessoa viver melhor e talvez viver mais, né? O que você seria a regra que você falaria, ó, isso daqui você não pode abrir mão? Sentido de vida. Eu acho que o cara tem que identificar o que é que motiva ele a continuar vivo, quais são as principais ideias dele de futuro, enxergar a perspectiva. Eu acho que isso é muito Viktor Frankl, mas eu acho que é por aí. Não, faz sentido. Sem sentido de vida, você não tem por que fazer nada. Então, outro dia desse me perguntaram, numa dessas gravações de agência para Instagram, me indica um filme aí, doutor, e tal. Aí eu falei, aí virou um post isso. E a Baleia, cara, assiste a Baleia. É impressionante. Porque ali, o peso da alma do cara fez tirar a vontade dele viver. E, obviamente, ele morreu com obesidade extrema e suas consequências. Então, eu acho que eu diria que sentido de vida, escolher conexões saudáveis. E que quando a gente vai ver os estudos de longevidade, ele mostra que o que faz você mais ter longevidade, né? O propósito. O Blue Zones era justamente você ter o que são essas condições. Netinho, aí vem para você. Porque você cita o período da crise sanitária, né, como fator motivador de você sair de onde você estava muito bem ajustado, colocado, adaptado e ir buscar o que é uma vida diferente, né, e servir, né, um local que provavelmente a gente tem carência de médico absoluta, né, que a gente está falando no interior da Bahia, né. E como que você vê o que foi a saúde mental das pessoas de lá para cá? Porque o Adriano levantou uma coisa que é importante. A gente está vivendo uma época que a gente ou está percebendo mais, né, ou realmente aumentou a quantidade. Eu queria tua opinião disso, de onde você está. Cara, assim, aumentou muito mesmo, né, a quantidade de obesos no mundo como um todo. E lá na minha região não é diferente. O que a gente vê são pessoas aí que estão doentes psicologicamente. Aquela palestra que a Roberta deu lá no curso que você fez é exatamente aquilo. Transtorno comportamental alimentar. O que a gente pega muito hoje no consultório são aqueles pacientes que estão cada vez mais ansiosos e estão descontando na alimentação. Aquele paciente que trabalha muito, chega em casa querendo um momento de satisfação e aí acaba comendo o que não deve, não se exercitando porque ele não coloca o patrimônio principal dele, que eu sempre falo para meus pacientes, que é a saúde. Não adianta você estar bem financeiramente, tá tranquilo, mas se sua saúde em si não tiver em primeiro lugar, né? Eu falo que na vida nossa existe, eu pelo menos tenho como parâmetro um degrau, que eu sempre falo assim, de prioridades, né? Primeiro é você estar bem com Deus. Eu acho que esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, Deus só te deu uma coisa aqui na Terra, então cuide bem dela. Que foi o quê? Teu corpo, tua casa. Então tu tem que cuidar bem disso. E terceiro lugar, família, que eu acho que isso daí é um pilar principal também. Em quarto lugar, o trabalho. Eu acho que hoje as pessoas estão alternando essa ordem. Tá botando trabalho sempre na frente e esquecendo das outras prioridades.
Eu assisti uma aula de vocês aqui, e eu gostaria que, pra gente finalizar, já que a gente tá indo pros nossos momentos finais, que vocês fizessem uma reflexão pro paciente de vocês. Uma coisa bem pontual, assim. Se você pudesse deixar uma frase pro seu paciente nunca esquecer, qual seria a frase que cada um de vocês deixaria? Começa você, Ale. Eu acho que um pouco disso que o Newton falou. Eu atendo lá, meu público é muito masculino, de empresários que construíram muitas coisas na vida e vão deixando a saúde de lado, chega com uma gordura visceral extrema. E esse cara, quando a gente vai ver, tá todo inflamado, tá com exames alterados, e o cara corre atrás do rabo a vida inteira para ganhar grana, e quando chega lá com seus 60 anos, ele vê ali que ele tá com a saúde bem debilitada. Então, acho que é exatamente isso que ele falou, da gente priorizar a nossa saúde em primeiro lugar, né? E aí alguns vão ter ordem de família ou não, né? A gente espera que tenha, mas pelo menos a sua saúde, né? Pense em você, exatamente. Se você não pensar em você, quando você não tem saúde, você não tem nada. Eu já passei por isso no passado, tive um episódio depressivo muito intenso, e aí você com dinheiro e sem saúde, você literalmente vê que você não tem nada. E parece que é pior, porque as pessoas te cobram pelo fato de você ter dinheiro e estar sem saúde, principalmente quando ela é mental. E a obesidade traz depressão, a inflamação traz depressão, então é uma coisa que parece um pouco piegas, né? Mas deixaria esse recado para as pessoas: pense na saúde, cuide do seu sono, cuide da sua dieta, cuide das suas relações espirituais, cuide da família e o seu treino, né? Muita gente sedentária também. Então, com uma dieta, com treino, com sono, com boas relações familiares e com sua espiritualidade, eu acho que tudo anda bem melhor. Muito bom. Adriano? 1% cada dia. Não queira imediatismo, não se constrói nada da noite pro dia, não se entregue a fórmulas mágicas, eu vou te entregar resultado, eu acho isso perigoso, eu acho que você constrói seu resultado na vida. Além de tudo que vocês falaram, aplicar realmente o sentido do florescimento, procurem saber o que é isso, bons engajamentos. E, acima de tudo, perseverança. Você tem que escolher o tratamento e nunca mais parar. E, obviamente, que não se constrói um tratamento sobre peso para obesidade ou para estética, emagrecimento estético, sem multi e interdisciplinaridade. Porque o apoio psicológico é fundamental, o nutricional também, um bom educador físico. Não pense que você sabe treinar adequadamente, na maioria das vezes você se boicota, e o papel de um time é fundamental no resultado final. Perfeito. Não se preocupe com a perfeição, preocupe-se com o progresso. Progresso. Muito bom, entendido. Dr. Newton. Eu acho que é isso que cada um falou aqui, né? É um empilhamento, né? Fazendo todo dia um pouquinho a mais. Não é fácil, a gente sabe que é uma doença que tem que ser tratada, que nem o Adriano falou, multifatorial, com uma equipe interdisciplinar. A equipe tem que estar se conversando, né? Tem que ter um psicólogo ajudando, tem que ter um nutricionista, tem que ter um treinador, tem que ter um médico, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que priorizar a nossa saúde, botar ela em primeiro lugar. Acho que... E nunca deixe de buscar ajuda. Né? Nunca deixe de buscar ajuda para você estar sempre querendo viver a sua melhor versão. Eu acho que sozinho a gente não consegue, né? Eu acho que a gente vai buscando conhecimento, vem de você, claro, uma autoridade aqui na mesa, do Carly, a experiência do Carly, a experiência do Adriano, a gente juntando cada um pouquinho, a gente consegue levar transformação, ajudar a pessoa a ter um objetivo de vida melhor. Sozinho a gente vai mais rápido e junto a gente vai mais longe? Exato. Então tá bom, perfeitamente. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o que foi essa aula, doutores Alexandre, doutor Adriano, doutor Newton. Foi um papo sensacional. Deixa aí seus comentários, não esquece de deixar que são as dúvidas que você teve, as perguntas que você quer fazer pra gente. Em cima disso a gente constrói os conteúdos para você e aqui a gente se despede falando para você, se for conveniente, clica em seguir, segue a gente, manda para as pessoas que você acha que esse conteúdo vai fazer diferença e, óbvio, cuide muito bem da sua vida e sua saúde. É isso aí, fomos. Falou!